Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Continuamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus, então eu peço que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí no celular e abra então no capítulo 5 de Mateus. Continuamos o nosso estudo do Sermão da Montanha. Agora vamos para o texto que está lá no versículo 38 até o versículo 42, esse novo trecho em que Jesus fala da questão da vingança. Diz assim o texto da palavra de Deus a partir do verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus queria, como nós já vimos e agora veremos novamente, trazer uma nova postura para os seus discípulos, que era postura contrária ao entendimento daquela época. Era comum naquela época, e muitos judeus entendiam que era isso que a Bíblia ensinava, era comum odiar os inimigos e agir de uma forma que permitisse a retaliação de alguma ação ou de algo que houvesse prejudicado. Essa lei era conhecida como Lei de Talião, conhecida pelo latim, Lex Talionis. E essa lei de Talião previa que o prejuízo de uma pessoa era feito ou era retornado a quem causou na mesma medida. Se alguém quebrasse o braço de alguém, esse braço da pessoa era quebrado. Se alguém tirasse o olho dessa pessoa que causou era tirado. Se alguém era morto por alguém, então essa pessoa morria por causa disso. Mas Jesus traz um novo entendimento, porque aparentemente essa lei que estava na palavra de Deus estava sendo abusada e ela estava dando causa para um sentimento vingativo e um sentimento que Deus jamais quis que estivesse presente no coração do seu povo, no coração daqueles que seguiam a sua lei. Deus apenas estabeleceu que o mal causado a outra pessoa fosse restituído e fosse julgado. Era preciso ordem para que houvesse um bom andamento da vida e para que as pessoas não dessem causa a prejuízo a outros sem saber que esse prejuízo deveria ser indenizado, ou seja, que as suas ações precisavam ser responsabilizadas ou precisavam ser contabilizadas. Mas ao que tudo indica, havia um exagero naquela época, e Jesus agora quer aproveitar então para criar um outro tipo de sentimento e fomentar no coração dos discípulos um outro tipo de atitude com relação àqueles que lhes eram desfavoráveis, os seus inimigos. Naquele tempo, o povo judeu vivia sob o domínio romano, e era muito fácil, por exemplo, que o povo tivesse e sentisse desprezo pelos soldados romanos. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando estivermos lendo um dos versículos aqui. Mas o fato é que Jesus diz assim: eu, porém, vos digo. Vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais ao perverso. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mesmo que você seja injustiçado, então vire a outra face, dê lugar à sua ira. Jesus não estava aqui de maneira alguma sendo condescendente com violência, e nem tampouco querendo que os seus discípulos ou nós sejamos pessoas passivas quando há algum tipo de violência
De maneira alguma a Bíblia não é condescendente, e a Bíblia não diz que nós devemos ser também condescendentes ou devemos ignorar quando alguém é violentado. De maneira alguma. Mas o fato é que Jesus queria ver uma atitude no coração de seus discípulos que não fosse vingativa, que não desse vazão ou causa a uma vingança ou a uma reação imediata. É isso que Jesus queria que estivesse no coração de seus discípulos. Veja que o verso 40 ele continua com algumas ilustrações. Ao que demandar contigo, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Era muito comum naquela época que o homem usasse duas vestimentas, duas peças de vestimenta, e se alguém então lhe pedisse a vestimenta de fora, que cobria a túnica, que se fosse necessário deixasse a outra também, que não houvesse no coração um sentimento de inimizade, que não houvesse uma reação em seu coração. E por fim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O fato é que naquele tempo, qualquer soldado romano poderia obrigar um cidadão judeu a andar 1 milha, ou seja, 1,5, 1,6 quilômetros, para fazer algo que era necessário, algo que ele pedisse. E ele, porque era lei, tinha que cumprir. Mas o fato é que Jesus queria que o judeu, ou a pessoa que fosse demandada a fazer isso porque era a lei, fizesse isso de bom grado, que não se sentisse ultrajada, mas que estivesse disposto até mesmo a andar 2 milhas. Jesus queria que o coração estivesse diferente. Mais à frente nós vamos ver que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Era preciso uma postura diferente, era preciso uma nova ética para que os valores do reino pudessem chegar às pessoas, para que as pessoas entendessem de uma vez por todas que Deus queria que o amor prevalecesse, que o próprio Deus amava a humanidade de tal maneira que agora estava enviando o seu Filho e que ele veio ao mundo para promover mudanças na postura, mudanças na ética, que as pessoas entendessem de uma vez por todas que Deus queria que aqueles ali que estavam ouvindo a voz de Jesus e que eram conhecedores da lei de Deus entendessem que Deus amava todas as pessoas e que Ele queria ver nas pessoas uma vida diferente, uma vida mudada, um coração disposto a fazer o bem. Jesus queria tirar aquele ímpeto de reação vingativa que a lei às vezes garantia, para que desse lugar a um coração de compaixão, para que desse lugar a um coração disposto a não pagar o mal com o mal, um coração que não fosse vingativo. Por isso dar a outra face, por isso dar também a outra peça de roupa, por isso andar mais 1 milha, e não só aquela que era requerida por lei, que houvesse no coração dos seus discípulos. Jesus estava dizendo, um coração voluntarioso e um coração menos vingativo e apto para amar a outra pessoa. Sim, meus caros, eu reconheço que isso certamente era algo difícil para aquele tempo, como é algo difícil para nós. Como é difícil não retaliar, como é difícil não ficarmos indignados quando alguém nos fecha no trânsito, como é difícil não ficarmos indignados quando alguém nos faz uma injustiça. Mas quando nós não retaliamos, quando nós buscamos reconciliar, abrindo mão daquilo que talvez seja por direito nosso, quando fazemos isso, estamos agradando o Senhor. Estamos abrindo a possibilidade, talvez até, para testemunhar para aquela pessoa de Jesus. Deixa eu contar uma história bem rápida para a gente fechar. Eu quero fechar esse nosso podcast aqui de uma maneira um pouco diferente, com uma ilustração. Eu tenho um querido amigo, pastor, e fiquei sabendo no ano passado
que ele tinha sofrido um acidente. Esse acidente ocorreu no ano retrasado, eu só fiquei sabendo no ano passado. Um acidente de carro, uma senhora avançou o sinal vermelho, bateu no carro dele e destruiu o carro dele de tal forma que teve perda total. Graças a Deus ele tinha seguro. Depois ele ficou sabendo que essa mulher era uma mulher que estava dirigindo. Ela avançou o sinal e bateu no carro dele porque ela estava dirigindo alcoolizada. Isso foi lá nos Estados Unidos e a lei americana é ainda mais rígida que a nossa. Graças a Deus a nossa legislação também está ficando rígida com relação àqueles que dirigem alcoolizados. Mas o fato é que essa mulher foi presa e tempos depois, na semana seguinte, o meu amigo pastor foi fazer uma visita a essa mulher. E ele não foi lá para julgá-la, ele não foi lá para condená-la, ele não foi lá para desdenhar, não foi lá para cobrar até mesmo o conserto do seu carro, mas ele foi lá para dizer para ela que ele estava ali para dizer que ele a perdoava. Ele foi estender a mão a ela, ele foi saber o que estava acontecendo com a vida daquela mulher, e ele soube e ele pôde orar com aquela mulher. E tempos depois ele pôde compartilhar o evangelho a essa mulher. E meus queridos ouvintes, hoje essa mulher está na igreja dele, faz parte da igreja, e hoje ela serve a Deus naquela igreja e tem como pastor aquele mesmo homem que ela destruiu o seu carro porque estava dirigindo alcoolizada. Que exemplo do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Que exemplo quando nós deixamos de buscar talvez até aquilo que nos é devido, para dar lugar ao amor, à compaixão, para alcançarmos pessoas para Jesus. Que esse seja um exemplo para nós, que essa seja a nossa postura, de acordo com aquilo que agrada o Senhor, de acordo com a sua palavra. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro, o estudo do capítulo 5 de Mateus, fechando esse capítulo, e até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.